pessoal, questão 21. Antes de ir para 21, eu vou retornar aqui para 20. Eu não vou resolver porque o livro já trouxe resolvida e como as próximas questões vão acabar trazendo a mesma lógica de resolução, eu vou deixar ela como resolvida mesmo e vou partir para a próxima. Mas a ideia é que eu acabe mudando ou o meu ângulo de visão, a questão de distância, mas no fim esse problema ele vai ter um lado em comum a dois triângulos, né? E eu vou trabalhar com dois triângulos, certo? Então são dois triângulos com um lado em comum. Essa é a ideia do problema. A 21, a mesma coisa, né? Meu desenho, depois que vira aqui, parece que ele já era feio, mas mudando ficou pior ainda. Mas é suficiente para a gente se nortear. Mais uma vez, a importância da gente ter um esboço na hora de resolver uma questão de geometria. Fala assim, calcule a distância H entre os parapeitos de duas janelas de um arranha-céu. Então, eu fiz um prédiozinho aqui, tem duas janelinhas, eu quero saber a distância entre as duas. E chamou essa distância de H, né? Conhecendo os ângulos alfa e beta, sobre os quais são observados de um ponto O do solo, a uma distância D do prédio. Então, tem o chãozinho aqui que está o prédio, né? Nesse chãozinho tem um ponto O, que está uma distância D do prédio, e aí a gente enxerga o prédio através, né, de dois ângulos. Na verdade, a gente enxerga a janela, né? As janelas, né? Uma por um ângulo e a outra por outro ângulo, né? Que aqui, eita, que a língua está travada, né? Que a questão aqui trouxe como alfa e beta, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar assim, a gente tem dois triângulos retângulos, então eu tenho que buscar razões trigonométricas, né? Que envolvam o que a gente tem de informação. Em relação, vou botar aqui, primeiro, ao triângulo OAB, a gente tem o X, não que ele nos interessa, mas assim, ó, eu vou precisar calcular esse H. Esse H, ele faz parte do lado direito desse triângulo maior. Então, no triângulo menor, eu preciso usar esse lado direito também para tentar sumir com ele ou, sei lá, até calcular ele. Não que aqui seja o caso, né? Mas a gente tem que tentar buscar inserir menos valores desconhecidos possíveis, né? Para facilitar o nosso problema. Então, aqui eu vou usar o lado direito e o lado que eles têm em comum é o D, né? Então, o lado direito seria o cateto oposto, o D seria o cateto adjacente, portanto, a gente tem a hipotenusa. A hipotenusa não, a tangente, né? Então, a tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é o D. Eu não sei quanto é essa tangente de alfa, então a gente vai parar por aqui. Vamos olhar o segundo triângulo. O que a gente tem? A gente tem o triângulo OAC. Olhando o triângulo retângulo, novamente eu vou usar o lado direito e a base, né? Só que aqui toma um cuidadozinho. Então, tangente de beta agora, que é esse ângulo todo, né? É igual ao cateto oposto. O cateto oposto não é H, é todo esse segmento, portanto, é H mais X. E o cateto adjacente é D. Bom, a gente quer achar a altura H. Então, eu não posso sumir com H, eu preciso calcular ele. Só que a gente tem D nos dois e X nos dois. A ideia é a gente sumir com essas letrinhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o X para sumir com ele. E aí a gente tem um problema a menos, né, para se nortear. Então, aqui eu tenho que X é igual a tangente de alfa vezes D. Aqui no segundo eu vou substituir. Então, vai ficar tangente de beta é igual a H mais o X é D vezes tangente de alfa. Isso tudo sobre D. Eu vou apagar aqui, porque agora a gente já, né? A gente quer saber o H, então eu preciso deixar o H sozinho, né? Então, eu vou passar esse D para lá multiplicando. Vai ficar D, que multiplica tangente de beta, igual a H mais D, que multiplica tangente de alfa. Como eu quero deixar o H sozinho, eu vou passar esse cara para cá diminuindo, né? Então, vai ficar D, tangente de beta, menos D tangente de alfa. Podemos colocar o D em evidência, né? Vai ficar D que multiplica a tangente de beta menos a tangente de alfa. Então, quando a gente tiver um problema, né, em que eu tenho um ponto fixo, né, e só muda o ângulo de visão, né, acabaria mudando a altura aqui que eu estou olhando, a gente pode usar essa formulazinha aqui que vai relacionar a distância, que esse meu ponto de visão está do lugar que eu estou observando, né,
com a tangente dos ângulos de visão, certo? Então, a gente tem que o h, ele é a distância vezes a diferença entre as tangentes. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.